Graça e paz. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao culto de oração da igreja. Um encontro que nós temos toda quarta-feira com o Senhor e com os irmãos. Então, eu te convido nesse instante a você pegar a sua Bíblia, colocá-la junto a você. Ponha também o óleo para a unção, para o momento da oração. E não esqueça de fazer aquilo que sempre nós solicitamos dos participantes. Curta e compartilhe. Você dá o seu likezinho, ao mesmo tempo você envia para alguém, para que esta pessoa esteja nos acompanhando também neste culto. Quero convidar você a abrir a Bíblia, a palavra de Deus no Salmo 61. Após a leitura deste salmo, nós iremos orar e também cantar louvores a Deus. O Salmo 61 diz: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois Tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no oculto das Tuas asas. Pois Tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão com muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei salmos ao Teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Vamos cantar então salmos daqui a pouco, mas feche os seus olhos para o momento da oração. Querido Deus, muito obrigado por esse momento, por estarmos na Tua casa, por termos tantos irmãos que estão juntos conosco nesse instante de oração, de meditação e de oração e de louvor. Pai, em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor nos dirija nesta reunião, que Ele mesmo, Senhor, nos conduza aos átrios do Senhor, para que prestemos um culto verdadeiramente cheio de amor, de adoração, de serviço, de humildade. Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, sempre os Teus olhos. Sei que os Teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que Te adore em espírito, alguém que Te adore em verdade. Pai, como achastes a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o Teu coração. Ache em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar Teu rosto, ó Pai. Venho ungir minha oferta de amor. Dou a Ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Faz de mim um verdadeiro adorador. É meu prazer Te adorar, Senhor. É meu prazer ministrar louvor. Ache em mim verdadeiro adorador, com gestos de
glorificamos, ó Deus, porque o Senhor nos deu a condição de louvar a Ti, Senhor. Que o nosso louvor seja de um coração puro, limpo, que o nosso louvor seja sincero, que o nosso louvor seja, ó Deus, fruto dos lábios que confessam o Teu nome, que reconhecem Jesus como Senhor absoluto das nossas vidas. Nós Te agradecemos por esse momento e suplicamos a graça e a misericórdia sobre nós agora, quando iremos falar da Tua palavra. Que o Espírito do Senhor esteja sobre nós, que nós mergulhemos nesse oceano profundo, Senhor, que é a Tua graça, sejamos cheios de Ti, Senhor. É o que nos importa neste momento. Que o Senhor seja o suficiente para nós nesse momento, atendendo todas as nossas necessidades, principalmente a necessidade que temos de adorar a Ti, de servir a Ti. É a minha oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar para abrir a Escritura no livro Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11. É a terceira meditação que fazemos quase que em sequência da família de Maria, Marta e Lázaro. Nós meditamos há uns dias atrás aí sobre Maria e Marta, naquela experiência em que Maria senta-se aos pés de Jesus e Marta está entregue à tarefa da comida, de gerenciar a casa. E depois nós meditamos em João capítulo 12, quando Jesus esteve em casa deles novamente, mas após a ressurreição de Lázaro. Hoje nós queremos falar alguma coisa sobre a ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro também é a nossa ressurreição, é a primeira experiência de vivificação que o crente passa quando conhece ao Senhor Jesus, porque a experiência da ressurreição final nós ainda não a vivemos, nós ainda não experimentamos, mas a experimentaremos um dia. Então o capítulo 11 trata de uma experiência diferente dessas outras duas sobre as quais nós meditamos: a de Jesus com Maria e Marta, e a de Jesus com Maria, Marta e Lázaro após a ressurreição. Esta é a da ressurreição, visto que nós estamos no mês, na semana que se trata da Páscoa, da morte e ressurreição do Senhor. Estava, pois, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e Marta, sua irmã.
Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com coentro, lhe tinha enxugado os pés com os cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis aqui que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse a seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e retornas para lá? E Jesus respondeu: não há 12 horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: se dorme, Senhor, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu não estivesse lá, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. A hora Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, e muitos dos judeus tinham ido consolar a Maria e a Marta acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. E disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na. Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela estavam, ouviam, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia este, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já há 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lençol. Disse-lhe Jesus: desligai-o
e deixai-o ir. Que esta palavra seja aplicada ao coração e à mente de todos. Vamos a uma breve oração. Querido Pai, muito obrigado por esse instante, quando abrimos a Tua palavra para nela meditarmos. Nós agradecemos ao Senhor este privilégio e suplicamos que em nome de Jesus o Teu Espírito use a minha boca, use os meus lábios, use a Tua palavra inspirada para falar o coração daquele que nos ouvir. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Esta é uma experiência fantástica, tremenda, algo muito marcante para aquela família. Como eu disse poucos instantes atrás, nos últimos dias eu tenho lido muito sobre a experiência desta família, a família de Maria, Marta e Lázaro, 3 irmãos que não deviam mais ter pais, isto é, os pais deles, mas cuidavam um do outro, estavam cuidando um do outro. E Jesus com frequência ia àquele lar e criou muitos vínculos com aquela família. A amizade dele por aquela família era tão grande que o texto declara que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Você não vê nenhum outro registro igual a este dos evangelhos, que Jesus amava tal e tal pessoa, embora ele amasse a todos. Mas o evangelista faz questão de ressaltar o amor do Senhor por aqueles 3 irmãos, porque eles eram muito queridos de fato. Naquele lar Jesus encontrava muito aconchego, era próximo de Betânia, 3 quilômetros apenas de Jerusalém, quero dizer. Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém e era perto, portanto, da cidade, e era caminho. Todas as vezes, possivelmente, que Jesus fosse a Jerusalém, ele passava por aquele lugar, para ali ele ter repouso, para ali ele ter sossego, para ali ele ter uma família perto dele, visto que a família dele propriamente não morava ali, senão em outra cidade. E então Jesus foi muitas vezes a Betânia. Só que numa destas saídas dele para cumprir o seu ministério, Jesus não esteve presente no momento em que Lázaro enfermou, e foi uma enfermidade rápida, galopante, alguma coisa que o levou à morte. Quando as irmãs perceberam que Lázaro estava gravemente enfermo e precisava de Jesus, de imediato mandaram um recado dizendo: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. Está escrito exatamente assim, aquele. Verso 3, mandaram-lhe pois suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Eu achei tão interessante esse destaque do texto. O recado foi exatamente assim: está enfermo aquele que tu amas. Que o Senhor nos ama, eu tenho certeza que temos consciência disso, mas a ponto de o Senhor deixar de fazer o que ele estava fazendo, e ele estava cumprindo o seu ministério em outro local, para ir socorrer alguém, era preciso de fato que fosse alguém de muita relevância. E Jesus não fez isto uma vez, 2 vezes, ele fez muitas vezes o procurava: olha, meu servo está enfermo, vai até lá e toca nele para que ele viva. O outro tinha uma criança, uma filha em casa: olha, minha filha está enferma, passe lá para orar por ela, para pôr a mão. Então Jesus teve muitas solicitações iguais a esta, mas nesse texto está dizendo: está enfermo aquele que tu amas. Isto deveria mobilizá-lo muito mais do que em qualquer outra ocasião. Contudo, havia um propósito naquela enfermidade. Havia algo que os outros talvez desconhecessem, e a todo instante ele ouviu palavras dos seus discípulos: Senhor, tu vais retornar para lá, querem te matar. Senhor, o que vais fazer lá? A todo instante estavam querendo interromper o processo ministerial de Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para atender as necessidades humanas.
O livro de Isaías capítulo 53 fala que ele é homem de dores, que sabe o que é padecer, que se importaria com quem estivesse enfermo, doente, oprimido. Isaías 61 diz que ele, o Espírito do Senhor estaria sobre ele para fazer exatamente isso, para atender as necessidades daqueles que estivessem precisando do auxílio divino. E Jesus era instrumento do auxílio divino. Então ele iria para atender alguém que ele amava e para manifestar o reino de Deus, a glória de Deus na terra, porque ele responde num momento assim: ora, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então ele estava consciente do que ele estava fazendo e do que ele iria fazer dali por diante. O que é que Jesus iria fazer ali por diante? Ele tinha que colocar o ministério em primeiro plano, e ele estava cuidando do seu ministério. Mas Lázaro estava morto, estava à morte. Ele poderia mandar uma palavra de cura, como ele fez com um certo homem que foi pedir socorro em favor do seu servo, e ele disse: vai, e ele já está curado, ele será curado. E aquele homem foi. Quando chegou em casa, o servo dele já estava curado. Jesus poderia ter perfeitamente feito isso, ter dito: olha, vão e diz a Maria e Marta que ele será curado, e isso era o bastante. Mas os planos de Deus não são os nossos planos, e nem sempre Deus escolhe maneiras iguais para operar na vida de cada um de nós. Então você que está me ouvindo aí, talvez você esteja vivendo aquela fase em que o seu problema seja semelhante, parecido com o de alguém que você ouviu o testemunho de que Jesus curou, de que Jesus operou, de que Jesus fez, e você vai dizer para o Senhor: Senhor, como fizeste a fulano, faze comigo também. Olha para mim como tu olhaste. Diz a palavra e eu serei curado. Diz a palavra e minha causa será, Senhor Deus, solucionada. O meu problema será. Talvez você tenha esse argumento com o Senhor, mas antes de você pensar assim, olha o que diz o texto. O texto diz assim, que Jesus disse em relação àquela situação: esta doença, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tudo tem um propósito para Deus. Não esqueça isso. Até a sua enfermidade, até a sua dor mais profunda, ela tem um propósito para Deus. Você não pode julgar o seu problema pelo problema do outro. Talvez o outro Deus tenha resolvido de uma outra forma, e não significa que Deus não vai operar em você. É isso que Jesus mostra nesse texto. Não era que Jesus não estivesse se importando com Lázaro, é porque já estava escrito nos anais da eternidade de que Lázaro passaria por aquele trânsito de morte e que Jesus estaria ali para resolver. Isso já estava determinado, e o Senhor sabia disso. Ele disse: olha, esta enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. Quando ouviram, pois, que estava enfermo, ainda ficou mais 2 dias no lugar, e depois disso disse aos discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Quando ele diz isso, ele devia estar em outra região que não fosse a Judéia. Por quê? Porque naqueles dias a terra de Canaã, Israel, era dividida em 5 regiões. Havia a Judéia, havia Samaria, a região dos proscritos, uma região à parte, havia a Galileia, havia a outra parte do lado oriental do Rio Jordão. Então ele estava distante dali e estava demorando. Quando então chegou a notícia: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, o Senhor vai para lá, isto é, para a Judéia. Ele disse: olha, não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou-lhe, e depois acrescentou: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Irmãos, os discípulos mais uma vez estavam
com uma visão muito aquém do que Jesus estava naquele momento passando para eles. Primeiro ele declarou que aquela doença, aquela enfermidade não era para a morte, sim para manifestar a glória de Deus, mas eles estavam preocupados com o que estava passando em volta deles. Disseram: Senhor, nós vamos voltar para lá, para a Judéia. Jesus disse: olha, o que eu estou fazendo é isto, é a minha missão. O dia tem 12 horas e eu estou trabalhando. Quando a noite vem, eu não posso mais trabalhar. Assim a gente tem que ir agora para onde Lázaro está, o nosso amigo dorme. Aí Jesus lança para eles um novo dado naquela conversa. Jesus disse para ele: Lázaro dorme. A expressão dorme era uma expressão usual para aqueles dias, para se referir à pessoa que dormia, ou que morria, quero dizer. Normalmente quando a pessoa morre, ela fica com o aspecto de que está dormindo, se for uma morte natural, não é verdade? Então Jesus estava dizendo: olha, eu tenho consciência de que ele já morreu. Era o que Jesus e os discípulos estavam preocupados com outras coisas, que não fosse a preocupação principal de Jesus, que era cumprir o plano de Deus, manifestar a glória de Deus através dele. E esta glória viria logo a seguir. Pois então os discípulos disseram: mas Senhor, se ele está dormindo, não há necessidade, ele está salvo, ele não vai morrer, a enfermidade não vai tirar a sua vida. Mas veja o que o evangelista diz no verso 13: mas Jesus dizia isto da sua morte, isto é, da morte de Lázaro. Eles porém cuidavam, que falaram do repouso do sono. Veja como estava a mente daqueles discípulos. Embora andassem com Jesus, ainda não haviam descoberto o que motivava Jesus. Era o reino de Deus, eram as coisas de Deus. Eles estavam preocupados com as coisas à volta de si. Muitas vezes nós agimos assim. Nossa visão deixa de olhar para cima, os nossos olhos deixam de estar postos no alto para olhar em volta de nós, e a gente perde a visão da glória de Deus. É preciso que você tenha o seu olhar na glória de Deus para ver o mundo como ele realmente é e as carências deste mundo. Como Jesus vivia com o seu olhar para o alto, olhando para cima, ele sabia de fato o que importava naquele momento. E quando ele disse: nós vamos para a Judéia, ele estava consciente de que Lázaro havia morrido. Aí Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Então eu folgo por amor de vós, de que eu não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Jesus, em todo momento dessa experiência, ele sabia o que Lázaro estava passando, e ele sabia da morte de Lázaro, o que leva-nos a concluir que de fato a nossa vida está escrita nos anais da eternidade. Deus sabe de cada coisa que vai acontecer conosco, e ele quer estar presente, como Jesus queria estar presente nesse instante da vida de Lázaro, mas de uma outra forma. Se Jesus tivesse ido curar Lázaro na sua uma cura, mas Jesus foi para lá ressuscitá-lo, trazê-lo de volta, porque Jesus sabia que Lázaro tinha morrido. E quando ele chegou lá, já tinham transcorrido 4 dias desde o sepultamento daquele homem. Quando Jesus chegou lá, havia um tumulto, as pessoas choravam. E então Marta, que estava fora da casa, ouviu alguém dizer assim: Jesus está chegando aí. Ela saiu mais do que depressa e foi ao encontro de Jesus e lançou-lhe em rosto a seguinte queixa: se o Senhor estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Oh, quantas vezes nós agimos assim. Se o Senhor estivesse aqui realmente, se Jesus estivesse presente na minha casa, meu filho não teria tido isso, eu não teria tido isso, não teria acontecido tal e tal coisa. A nossa visão se resume ao que é periférico, ao que é visível neste mundo,
queiramos ter uma visão que ultrapasse a visão natural, que enxerguemos além do que é natural. Se assim acontecer conosco, nós estaremos participando verdadeiramente das coisas de Deus, do reino de Deus e da vontade de Deus, que era o que estava ocorrendo naquele momento. Jesus sabia o que estava fazendo, e os discípulos preocupados com tudo à sua volta. Olhe para o alto nesta hora. Veja que nenhum problema é maior do que o seu, e que o seu não é menos importante do que o do outro irmão, e nem tão pouco mais importante do que algum outro, mas você é importante para Deus. Ele olha para você e Ele sabe o que você precisa. Então os olhos de Deus estão sobre você nesta hora. Estavam sobre a casa de Maria e Marta e Lázaro, e sobre a vida de Lázaro. E quando ele chegou lá, que tudo isto aconteceu, Marta fez esta queixa: Senhor, se o Senhor estiver aqui, meu irmão acabou, não há necessidade mais do Senhor fazer absolutamente nada, porque ele está morto há 4 dias. Qual foi a resposta de Jesus para esta lamúria, para esta lamentação, para este coração machucado pela dor da partida do irmão? Ele disse: eu sou, teu irmão há de ressuscitar. Jesus disse: sim, eu sei que ele vai ressuscitar. Ela ainda responde: mas na ressurreição do último dia, isto é, está muito longe, agora já é tarde, agora não há mais solução. E muitas vezes nos comportamos assim: ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer isso, o Senhor fez, mas não vai fazer mais por mim, já passou. Ainda não passou. Há um olhar exclusivo de Deus sobre você. Deus tinha o seu olhar sobre a casa de Marta, Maria e Lázaro, e principalmente sobre Lázaro. E quando ele disse: teu irmão há de ressuscitar, ele não estava falando de dias futuros. Esta ressurreição vai acontecer agora. E aí ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ela ainda não tinha sido tocada, despertada por esta afirmação. E Jesus prossegue chamando aquela irmã para ir até o túmulo. E quando chegam lá, ele pergunta: onde o puseste? Aí dizem para ele: Senhor, vem. E Jesus, mostrando o sentimento dele por aquela família, o texto registra, e em nenhuma outra parte há um registro igual: Jesus chorou. Você não conhece outro texto bíblico igual a esse que fala que Jesus chorou. A Bíblia registra que Jesus suou, transpirou gotas de sangue. O seu suor, tamanha era a intensidade daquele sofrimento ali do Jardim das Oliveiras, do Getsêmani, que ele transpirou gotas de sangue quando a cruz se avizinhava dele. Mas nesse instante a Bíblia diz que Jesus chorou diante daquela cena, diante do poder da morte ainda sobre os homens, diante do que os homens sofrem por conta das enfermidades, por conta da dor física, por conta da dor emocional, por conta da perda. O choro de Jesus não era apenas por Lázaro e nem por Maria e Marta somente. O choro de Jesus era em razão do sofrimento humano, de ver quantos homens sofrem por causa da doença, por causa do corpo combalido, por causa da enfermidade e dos pecados. Jesus chorou também por isso, porque os amava e porque ama você. E Jesus se importa com você. Talvez você esteja se sentindo como Lázaro, já dentro do túmulo, não há mais solução. Eu quero lhe dizer que nesta noite você ouvirá a voz do Senhor dizendo: tirai a pedra, e você ouvirá a sua voz chamando você para fora. Sai para fora, José, sai para fora, Maria, sai para fora, Alberto, sai para fora, sai para fora. Você ouvirá a voz do Senhor te chamando de dentro do túmulo. E naquele instante, quando Jesus disse: tirai a pedra,
Depois de sofrer tantas censuras, os que estavam ali disseram: olha, ele abriu os olhos do cego. Foi aquilo que eu disse antes. Jesus fez tanto milagre, ele ressuscitou outras pessoas em outras circunstâncias, mas essa seria uma ressurreição diferente. Seria uma ressurreição depois de 4 dias de sepultado. Então ele foi censurado mais uma vez. A fé daquela mulher ainda era pequena. Quando ele mandou tirar a pedra, Marta disse: Senhor, ele já cheira mal, porque já são 4 dias. E disse Jesus novamente, acendendo a fé daquela mulher: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Eu te digo nesta noite, se creres verás a glória de Deus. Creia. Se estiveres dentro da sepultura, se te sentes dentro da sepultura, ouvirás a voz do Senhor chamando-te. Hás de ressuscitar, hás de sair de dentro desta sepultura com a voz de comando dele. E então, quando ele disse: Senhor, eu sei que sempre eu te dou graça, porque sempre me ouves, mas especialmente neste momento, para que eles creiam que tu me enviaste. Aí ele abre sua boca e dá a voz de comando: sai para fora. E Lázaro saiu de dentro do túmulo, andando com os próprios pés, enfaixado como estava. Mas ele deve ter feito um esforço sobre-humano. Imagine um corpo que estivera enfermo e agora morto, já em apodrecimento, recebeu aquela voz de comando vinda do Senhor da vida, daquele que ressuscita os mortos, daquele que chama à existência as coisas que não existem como se já fossem. É Ele mesmo, o Senhor e Salvador. Ele há de fazer ouvir sua voz do teu coração, dentro de você, dizendo: levanta-te e anda. Em nome de Jesus, há de desaparecer o mal que está em ti. Então nesta hora, meu irmão, minha irmã, eu te convido a ouvir a voz de Jesus. Ele está à porta do túmulo. Ele está à porta do túmulo. E quando saíres de dentro deste túmulo, ouvirás uma segunda voz, pela segunda vez a voz dele dizendo-te: desatai-o, tirai as ataduras, para que ele possa caminhar. Oh, meus irmãos, muitas vezes nós somos assim, enlaçados, somos envolvidos pelas nossas circunstâncias, somos mumificados em vida, somos mortificados em vida. Mas ouvirás a voz do Senhor a dizer-te: vem para fora, saia desta situação, saia deste túmulo, tire estas ataduras de sobre você, e há de sair todo o mal da tua vida. Sentirás o poder de Deus. Aquela afirmação do início do texto: esta enfermidade, este problema, é para que o nome do Senhor seja, é para a glória de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado através de você. Que Ele te abençoe e que Ele te faça entender o propósito dEle. Tudo nos acontece por um propósito divino. O que aconteceu com Lázaro pode acontecer com qualquer um de nós, em qualquer dimensão. Mas não olhe para o problema do vizinho dizendo: ele foi solucionado, mas o meu nunca será. Nunca pense assim. Há uma solução de Deus para a sua vida. Há uma mão poderosa a estender sobre você nesta noite. Que a mão de Deus se estenda sobre você e quebre essas ataduras, remova a pedra que segura você lá dentro, que aprisiona você aos problemas. Ele vai te libertar nesta noite, em nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor, e após o louvor, nós passaremos ao momento de oração. Cante comigo. Ao Zé Amado: fui preso, tocou-me, Jesus tocou-me, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Algemado fui e preso,
eu sei. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida, pra sempre cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor, daquele que é Senhor da vida, Criador de todas as coisas, daquele que sabe de tudo, absolutamente tudo, nada se furta ao teu conhecimento, Senhor. Tu sabes tudo a nosso respeito, tu sabes tudo acerca de nossas vidas, tu sabes tudo, Senhor, desde aquele dia em que fomos gerados no ventre de nossas mães. Está escrito no Salmo 139, que antes que eu fosse, ó Deus, uma massa com forma dentro do ventre de minha mãe, o Senhor já tinha escrito todos os meus dias na face da terra. Louvado seja teu nome por isso, Senhor, por tal conhecimento que é demais, é maravilhoso aos nossos olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, é confiando nisto, na tua presciência, é confiando nisto, na tua soberania, é confiando nisto, Senhor, no teu amor, no teu cuidado para conosco, que nós estamos nesta hora juntos em oração. Eu sei, meu Deus, eu sei que há pessoas que estão aflitas, há muitos que entregaram os pontos, há muitos que baixaram as armas, há muitos que deixaram de lutar, há muitos que se sentem como Lázaro estava ali no túmulo, Senhor, totalmente inerte, não havia mais vida nele. Mas havia uma coisa que essas pessoas também têm, é a capacidade de ouvir a voz do Senhor no coração de cada um. Que em nome de Jesus, esta voz de poder, Senhor, ecoe agora dentro de cada coração, dizendo: meu filho, sai para fora, minha filha, sai para fora. Que a voz do Salvador ecoe agora dentro deste ambiente triste, escuro, Senhor, como o túmulo é, mas que a voz de Jesus possa ecoar com poder e grande glória. E nesta hora, aquele que está, Senhor Deus, manietado, amarrado, Senhor, ó Deus, impossibilitado de andar, ouça a voz de Jesus a dizer-lhe: filho, filha, sai para fora. Meu Deus, que esses pés se movam em direção à saída deste túmulo, que estes pés, Senhor Deus, não estejam agora impedidos de caminhar, que em nome de Jesus esta vida se mobilize. Aquele que está, Senhor, no túmulo do sofrimento, no túmulo, Senhor, ó Deus, do esquecimento,
espírito, aquele que está, Senhor Deus, nesta hora, totalmente imobilizado, meu Deus, sem forças para se mover, que o Espírito do Senhor que está sobre nós, esteja agora sobre esta pessoa, quebrando estas cadeias, quebrando estas, meu Deus, esses impedimentos, e ela sai agora do túmulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sai para fora, sai para fora, sai para fora, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus, este que sofre dores, seja agora curado. Pai, aquele que está sofrendo, oh Deus, toda sorte de opressão, eu ordeno cadeias da opressão, saiam, soltem agora esta vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, liberta, Senhor, esta pessoa para a tua glória. Meu Deus, é aquele que está com diagnóstico de morte. Oh Senhor, quantos podem estar se sentindo assim agora? Não há mais jeito, a medicina não pode fazer mais nada, as medicações não surtem efeito. Eu clamo pelo nome daquele que é o Todo-Poderoso, Jesus. Oh Jesus, 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 estende tua mão agora sobre esta pessoa, meu Deus, e esta enfermidade seja agora arrancada, em nome de Jesus. Sai enfermidade, sai o câncer, sai o Covid, sai qualquer enfermidade que esteja minando as forças desta pessoa, em nome de Jesus. Daquele, Senhor Deus, que fechou a porta do seu quarto e como Lázaro está, Senhor, solitário, meu Jesus, entra neste lar, entra neste quarto agora, Senhor, e que esta luz de ressurreição brilhe dentro deste quarto, e estas células sejam agora revigoradas, revitalizadas e até mesmo recriadas, Senhor, para que este corpo levante do leito, em nome de Jesus. Toda doença na cabeça, nos olhos, na garganta, meu Deus, nos pulmões, no coração, no fígado, nos rins, no pâncreas, nos intestinos, toda enfermidade nos ossos, Senhor, no sistema circulatório, toda enfermidade na pele, eu ordeno que saia em nome de Jesus, se manifeste na vida desta pessoa, a vida de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos, Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós oramos, e a Ti seja, Senhor, o louvor, a adoração, a glorificação. Oh meu Deus, vai tocando nesta hora em todos nós aqui, toca em cada um de nós, toca em mim, toca em pastora Denilze, toca em Marli, em Bira, Manvanda, toca nos seus olhos agora, Senhor, toca, Senhor, este toque de vida e ressurreição, esta palavra de vida e ressurreição, sai para fora, ecoe agora dentro dos nossos corações, das nossas mentes, e saiamos, ó Deus, cheios da vida do Jesus ressuscitado, para a glória de Deus Pai. No nome dele nós oramos, amém e amém, aleluia, amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, meu Deus, porque esse poder foi liberado a nós. Glória a Jesus. Esse poder nós podemos clamar dia e noite por ressurreição. Aleluia. Obrigada, meu Deus, porque há poder no nome de Jesus. E a tua palavra diz: aquele que esteja morto, ainda que esteja morto, você vai viver pelo poder do sangue que foi derramado naquela cruz. E esse sangue, Pai, esse poder regenerador, ressuscitador, que nós clamamos por cada família aqui desta igreja, por cada família que ouve esse momento de oração. Deus, nós sabemos que existem pais que estão desesperados, não sabem como solucionar o problema dos seus filhos, mas nós sabemos que existe um Deus que ressurge dos mortos, aleluia, que ressurgiu dos mortos e pode dizer: saia para fora, corte as ataduras, que esses filhos sejam agora libertos da morte, que o Espírito
todas as idolatria, toda feitiçaria, todo o poder das trevas que tem prendido, que tem destruído, que tem manipulado essas famílias, nós ordenamos agora, saiam para fora em nome de Jesus. Todo o poder das trevas caia por terra agora dessas famílias. Ressuscita, meu Pai, ressuscita os pais, ressuscita os filhos, ressuscita o amor entre eles, ressuscita o respeito entre eles, ressuscita a compreensão entre eles. Ó Senhor Jesus, nós clamamos aquele poder que o Senhor venceu Satanás lá no inferno e nos deu a chave da vitória. Nós tomamos posse agora. No dia em que o Senhor ressuscitou, o Senhor declarou a vitória definitiva sobre nós e nossa família. Por isso nós queremos profetizar, declarar um tempo novo, avivamento, um tempo de arrependimento nas famílias, um tempo de conserto entre os membros da família. Obrigada, porque nós temos o poder do Espírito Santo de Deus, nós temos o poder do sangue de Jesus. E agora que nós pedimos, visita, meu Pai, visita os pais desesperados, os jovens que estão querendo se matar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos agora. Caia por terra todo o domínio do inferno, todo o domínio das trevas, todo o espírito de pânico, de depressão, toda a opressão. Nós repreendemos nas nossas casas, nas nossas famílias, em nome de Jesus. Saia, peguem suas trouxas imundas e saiam das nossas casas. Nossa casa é altar de adoração, é altar de Deus. Não há lugar para Satanás em nossos lares. Por isso nós ordenamos no nome de Jesus. Manda fogo agora, meu Pai, em cada casa, em cada mente, em cada coração, e ressuscita os mortos para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Continuamos na tua presença, Sim, Senhor, na tua. porque todo o poder e a autoridade foi dado à igreja do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. E estes sinais de poder É verdade. seguirão Acompanham aqueles que creem, Senhor. E nós cremos, ó Pai, que a nação brasileira é o Senhor que rege, foi o Senhor que criou, ó Deus, as nações. Aleluia. E é o Senhor que tem o domínio. Sim, meu Aprove Deus. ao Senhor trazer homens para Sim, administrar, ó Senhor. Deus. Muito obrigado, Senhor. Mas nesta noite, Oh, meu o Deus. Senhor está derramando o Sim, Espírito Senhor. de ressurreição e vida Sim. na vida dos legisladores Oh, desta Jesus de nação. Nazaré. Que o Senhor esteja, ó Pai, em nome de Jesus, levando aos quatro cantos do Brasil um vento, ó Deus, impetuoso de convicção de pecado, da justiça e do juízo final. Para todos os governantes
e se deve estabeleça andar para a tua glória do teu nome, o teu Senhor. trono, Senhor. Ó Deus amado, Sim, meu Deus. o Senhor é a justiça divina e que o Senhor, ó Deus, a preocupação maior do Senhor Sim, meu Deus. não é com a justiça, Oh, mas é com a Jesus. tua graça. Tua graça. Mas que a graça do Senhor seja liberada a cada um deles, ó Pai. Que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, Sim, meu mas Deus. que o Senhor faça dos mensageiros, das multidões de orações que tem sido, ó Deus, ministrada nesta nação brasileira. Queremos trazer a Rússia nas tuas mãos, Oh, meu a Deus. Ucrânia nas tuas Sim, mãos. Senhor. Meu Deus, Lembra amado, de, meu Deus. estenda a Vai tua cessar a mão, guerra. Quebra o conciliação arco de e corta a paz, lança. socorre, Quebra os carros Pai, do fogo, na Senhor. autoridade do Meu teu Deus, nome. Ó não Deus vigore decretos de amado, destruição. venha destruir com o sopro da tua Oh, meu boca Deus. toda esta guerra, Pai, Que o ímpio, que tem Senhor, destruído o teu povo. não vigore. Tem E suas misericórdia, ações, Pai. Senhor, não prosperem. Sabemos, Meu ó Deus, que por detrás dessas situações existe um Oh, gigante. Senhor. Mas o Senhor é o leão da tribo de Judá, que saiu para vencer e venceu. E a Ucrânia, Senhor, e a Rússia terão paz, sossego, tranquilidade. Sim, E Senhor. serão, ó Deus, rendida aos pés do Senhor, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor. És Senhor de Salvador e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor. És Senhor de Salvador e do Brasil. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, majestade e louvor. A ti o domínio, majestade e louvor. Aleluia, glória a Deus. Amém, mamãe. Próximo domingo, Escola Bíblica Dominical. As atividades prosseguem. Esteja atento, porque nós teremos novidades ainda antes de encerrar o mês de abril em relação à Assembleia, a última Assembleia para eleição de novos cargos. Acontecerá no último domingo do mês de abril. Novas comunicações virão, acompanhe elas, porque elas irão acompanhar este vídeo. Que Deus os abençoe. Levante sua mão para os céus para que nós oremos com você e por você. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo culto desta noite, por aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, por aquele que está pedindo oração em favor de si. Que em nome de Jesus a palavra do Senhor o alcance nesta noite, e teu filho, tua filha ressuscite como Lázaro, saia do túmulo, Senhor, totalmente desatado, totalmente desimpedido, Senhor. Que a vitória do Senhor esteja sobre sua vida, é a nossa oração, e que a graça salvadora do Senhor Jesus